aqui meu irmão Zé, que vai orar pela palavra hoje. Por favor. Vamos orar então, Senhor. Pai amado, Deus querido, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse momento em que a tua igreja, Senhor, está reunida como teu corpo, como teu rebanho, meu Deus. Abençoa todos nós, em especial teu servo, Senhor, que vai nos trazer a tua palavra. Pai Santo, toca o coração de cada um aqui presente em tua igreja, Senhor, ou nos assistindo, Pai, onde quer que esteja, porque o Senhor é onipresente. Alcance, Deus Pai, Deus misericordioso, porque tudo a ti pertence, Senhor. Mostra-nos a tua vontade e faz de nós servos dela em todo lugar, assim como o Senhor nos ensinou e nos ordenou. Nós oramos, Senhor, por esse momento, agradecidos em nome de teu santo Filho, Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Nós temos aqui, em João capítulo 4, versículo 23, a palavra edificante, esta é uma pregação, está escrito: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Que Deus possa continuar falando ao nosso coração, amém, meus irmãos? Amém. Nesse momento, vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos estar dando a sequência aqui, a série de mensagem neste livro tão maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. O tema dessa mensagem é as marcas da igreja que Deus habita. Amém? Amém. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e davam as suas refeições, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, maravilha, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Acrescentavam-lhe o Senhor dia após dia. Os que iam sendo salvos para a glória do Senhor.
Meus irmãos, onde o Espírito Santo realmente age, inevitavelmente surge uma comunidade transformada. Onde o Espírito Santo realmente age, inevitavelmente surge uma comunidade transformada. Então, o capítulo 2 de Atos descreve alguns momentos, extraordinários da igreja, isso em sua história. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Após a poderosa pregação de Pedro, 3.000 pessoas são convertidas. Meus irmãos, é a Bíblia que está falando, então se ela fala, é porque foi poderosamente atingido pela sua palavra. Então, mas aqui o Espírito Santo não veio apenas para produzir uma decisão momentânea naquelas almas. Olha que incrível. Ele veio para produzir uma nova comunidade. É maravilhoso isso. O texto de hoje responde uma pergunta crucial: como é uma igreja que nasceu do Espírito de Deus? Porque quando Deus realmente salva um povo, Ele não muda apenas o destino do povo. Ele não muda apenas um destino eterno deste povo, Ele muda a vida diária da igreja na terra. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, o Espírito Santo não cria apenas convertidos, entende? Ele cria uma comunidade. É maravilhoso. Então, você vai ver uma igreja dedicada à palavra. E aí você vê o ensino. Em Atos capítulo 2, versículo 42. Aí vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra grega aqui usada por Lucas indica perseverança obstinada. Uma perseverança obstinada, ou seja, aponta para o fervor e dedicação dos primeiros convertidos ao cristianismo. Então, eles se voltavam para os apóstolos constantemente a fim de receberem instrução sobre o Evangelho de Cristo, pois Jesus havia nomeado os seus seguidores imediatos para que fossem professores desses novos convertidos. Hoje em dia, antigamente eu escutava muito sobre os novos convertidos, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que quando eu fui criado no Evangelho, assim, dentro da igreja, então, sempre quando tinha um novo convertido, o pastor sempre falava, então sempre você tratava aquele novo convertido assim, sabe? Naquele modo de novo convertido, e aí você estava ali, e engraçado que eles estavam famintos. Pareciam que eles, pastor Fábio? Pareciam que eles estavam sem comer há muitos anos. E de fato, estavam. E aí começa a funcionar o organismo, e aí vem a fome. E aí esse novo convertido começa a procurar comida. E Deus deixou os seus apóstolos para alimentá-los. Que coisa incrível. E Mateus capítulo 28, versículo 20 vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, aleluia, todos os dias até o fim dos tempos. Eles não ouviam a palavra ocasionalmente,
Eles se agarravam à palavra, eles não deixavam a palavra embora, eles deixavam a palavra escondida no seu coração e se alimentavam dia após dia. Então, a expressão aqui sobre doutrina dos apóstolos refere-se ao ensino autorizado dos apóstolos, o fundamento da igreja. Então você vai ter um paralelo com Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia, meus irmãos. Então aqui a igreja é edificada sobre um fundamento dos apóstolos e profetas. Então nós também vemos um eco aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e 17, que foi dito naquele bate-papo, né, pastor Juan, que o senhor estava lá com o pastor Bonella, homens de Deus, né? E diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Escritura é suficiente para equipar o povo de Deus. Uma igreja saudável, ela não vive de opiniões humanas. Uma igreja saudável, ela não tem tendências religiosas por si só. Não tem experiências subjetivas. Ela vive apenas da palavra de Deus. É isso que alimenta a igreja, o povo de Deus. Uma igreja pode sobreviver sem muitas coisas por algum tempo. Se você parar de comer hoje, você vive ainda amanhã, né? Talvez depois da manhã, e assim vai. Mas vai chegar um momento que você vai sentir falta, o teu corpo vai esmorecer e você vai morrer, se você não se alimentar corretamente. Mas jamais a igreja pode viver sem a palavra de Deus. Outra coisa, quando o púlpito perde as escrituras, a igreja perde a direção. E é de fato. Então, meus irmãos, uma das maiores evidências de uma conversão verdadeira é esta: fome da palavra de Deus, pois é o que sustenta a igreja de Cristo. Então vimos sobre o ensino. Uma igreja não pode viver sem o ensino. Mas também uma igreja precisa ser marcada pela comunhão. Então vamos ver outro ponto que a Bíblia nos ensina sobre a comunhão. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 45, fala da comunhão. Então a palavra grega aqui, koinonia, significa participação profunda na mesma vida. É um termo grego que designa uma comunhão profunda. Irmãos, essa comunhão não é meramente emocional ou superficial, envolve um relacionamento íntimo, mútuo, nos quais as pessoas compartilham coisas em comum, dividindo tanto as dificuldades quanto as alegrias. Então,
A igreja, olha que interessante, a igreja primitiva não era apenas um lugar de culto. Era mais do que isso. Era uma família redimida por Cristo. Isso é maravilhoso. E assim, tem tanta verdade nesse texto que as pessoas passam batido e não dá a importância devida. Então, o verso 44 e 45, eles compartilhavam os seus recursos. Aí eu estou lá com 100 mil na minha poupança, pensa comigo. Aí chega o pastor Juan, o pastor Flávio, aí chega o Zé, aí vai chegando, aí a poupança vai diminuindo. Meus irmãos? Sabe? Isso aqui é incrível, meus irmãos. Isso não era comunismo, entenda bem. Nenhuma teoria marxista, era amor sacrificial. E de fato, olha o que eles aprenderam com Cristo, aos pés dos apóstolos, um amor sacrificial. Tanto é que existe um paralelo aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 17, que vai dizer: se alguém possui recursos e fecha o coração ao irmão, como pode permanecer nele o amor de Deus? É a palavra do Senhor. Então, a cruz que nos reconcilia com Deus também nos reconcilia uns com os outros. O Evangelho não cria espectadores, olha que incrível. Cria irmãos. Aleluia. Cria irmãos. Só cria irmãos uma igreja que vive na presença do Deus Altíssimo, onde desce o óleo do Espírito, aí a união entre os irmãos, aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha aqui que Salmos de número 133 vai dizer: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, talvez já seja por isso que nós não vemos hoje em dia esses milagres acontecerem no meio da igreja, porque estamos falhando como irmãos, como filhos, como servos diante de Deus, como uma igreja de fato, como era na igreja antigamente, a igreja histórica, a igreja primitiva. Então, como é uma igreja que vive na presença de Deus? E a gente vê aqui um outro ponto, o partir do pão. Em Atos capítulo 2, versículo 42, o partir do pão, e também vemos e nas orações. Aqui encontramos duas práticas centrais da Bíblia, da igreja, melhor dizendo, da igreja. Um partir do pão provavelmente abrange tanto a comunhão de um partilhar de suas refeições, quanto a própria mesa do Senhor, a Santa Ceia. Mas eu quero ficar aqui com alguns estudiosos, que são muitos deles, entendem que como uma referência direta esta passagem, a ceia do Senhor, do partir do pão. O contexto, no entanto, parece sugerir que as passagens se referem à celebração da ceia do Senhor. Então, no grego, o artigo definido precede o substantivo, pão, e assim especifica que os cristãos partilhavam do pão separado para o sacramento da comunhão. Então, existe um ponto importante aqui: o ato de partir o pão tem a continuação, a sua continuação no oferecimento de orações, presumivelmente no ambiente do culto público.
Então, as palavras, partir do pão, aparecem dentro da sequência do ensino, comunhão e orações nos cultos de adoração. E nós temos alguns paralelos. Em Atos capítulo 20, versículo 21, vai dizer: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, está dizendo: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 26 vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, a ceia não é um ritual vazio. Ela é um memorial da cruz. Ela é o anúncio da morte de Cristo. Ela é uma antecipação da glória futura. Ela é uma comunhão com os irmãos, na presença da pessoa de Jesus Cristo. Isso significa o partir do pão, meus irmãos. E aí logo procede o que? Logo vem as orações. Observe que o texto aqui está em plural. Isso indica vida intensa de oração coletiva. É maravilhoso. Uma igreja sem oração é uma igreja que tenta fazer a obra de Deus, mas sem Deus. Entende? Observe que aqui também Lucas usa o artigo definido para descrever orações específicas proferidas no culto. Talvez elas incluam as orações formais que os judeus estavam acostumados a fazer quando iam ao templo. Em suma, os 4 elementos mencionados por Lucas nesse versículo 42 parecem se ligar ao culto público. E aí tu fala de ensino e pregação, comunhão dos crentes, celebração da Santa Ceia e as orações comunitárias. É maravilhoso esse texto. Se toda a igreja se apegar a esse texto, a gente vai ser muito feliz. É ou não é? Vai ser muito feliz, a gente vai ser muito feliz. Então, se a igreja se apegar a essa passagem, nós iremos impactar de fato o mundo. O mundo não vai conseguir segurar essa igreja. Atos capítulo 2, versículo 43 ao 47, no verso 43 diz assim: em cada alma havia temor. Isso significa profunda reverência diante de Deus. Então, qual foi o resultado desse temor? Todos estavam cheios de espanto, e muitos prodígios e sinais estavam sendo realizados pelos apóstolos. A cidade inteira começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Olha que derramar. No verso 47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Note algo teologicamente profundo aqui nesse texto, meus irmãos, nesta passagem, que acrescentava os salvos. Não era a igreja que acrescentava os salvos, era o Senhor. Incrível.
Note que ele emprega o título de Senhor para Jesus, não para Deus. Olha que incrível. O Senhor Jesus continua seu trabalho de ampliar a comunidade cristã. Dentro os habitantes de Jerusalém, ele toma 3.000 pessoas, realiza conversões e as acrescentam à igreja como crentes. Lucas retrata os convertidos como os que estavam sendo salvos. Quer dizer que o nosso Senhor Jesus é o agente na obra de salvar o seu povo, pois ele cumpre a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, aleluia, será salvo. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Uma vez que o ensino dos apóstolos chegou até nós, em sua forma definitiva no Novo Testamento, a devoção contemporânea ao ensino dos apóstolos significa submissão à autoridade do Evangelho escrito. Se você não entendeu, eu vou te dizer. O que os apóstolos ensinaram foi registrado nas Escrituras. Hoje nós não dependemos de novas revelações apostólicas. O padrão da fé já foi estabelecido e preservado. Aleluia! Então não tem nada novo. Não tem nada novo. Então, hoje não seguimos os apóstolos diretamente, entenda bem, mas seguimos o ensino deles registrado nas Escrituras. Portanto, ser fiel ao ensino apostólico significa submeter-se ao Evangelho de Cristo revelado no Novo Testamento. É simples assim. Aceitar a autoridade das Escrituras. Não criar novas doutrinas que contradigam esse ensino. Em termos simples, meus irmãos, ser fiel aos apóstolos hoje significa obedecer ao Evangelho que eles deixaram, escrito, registrado no Novo Testamento. Não seguimos novos apóstolos. Seguimos a doutrina apostólica já registrada na Bíblia. A verdadeira fidelidade ao ensino dos apóstolos hoje é submeter-se à autoridade do Evangelho revelado nas Escrituras do Novo Testamento. Então nós temos um paralelo que é interessante para os nossos dias. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 ao 7, vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A igreja proclama o Evangelho. Deus em Cristo Jesus produz a conversão. Este texto nos mostra algo poderosíssimo aqui. A igreja primitiva não tinha templos monumentais, tecnologia, o que nós temos hoje, que facilita muito as nossas vidas, né? Grandes estruturas, né? Mas ela tinha algo infinitamente maior do que qualquer coisa que nós citamos aqui. A presença. A presença de Deus. Aleluia. Então, uma igreja pequena com Deus é mais poderosa que uma multidão sem Ele. Entende? Aleluia. Hoje, também o Senhor continua acrescentando a sua igreja e chama as pessoas para se tornarem cidadãs espirituais da cidade chamada Sião. A igreja pertence a Cristo.
Mateus, capítulo 16, versículo 18, vai dizer: edificarei a minha igreja. Aleluia. Meus irmãos, nada que eu possa fazer, que você possa fazer, vai ser como esse bom Deus enviar esse único Filho para edificar a sua própria igreja. Isso é maravilha do Evangelho. Então isso significa Cristo é o fundador da igreja, aleluia. Isso significa que Cristo é o cabeça da igreja. Mas isso também significa que Cristo, que é quem governa e preserva a igreja dele. Por isso eu e você não devemos ficar preocupados. O dono desta obra é Ele. É Ele que faz. É Ele que faz. Portanto, quando alguém é salvo, ele não apenas recebe perdão, mas é incorporado ao povo de Deus. Eu quero concluir porque nós vamos ter a ceia. Hoje também o Senhor continua a agir soberanamente na história da sua igreja, chamando pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Assim como na igreja primitiva, é o próprio Deus em Cristo que acrescenta diariamente à sua igreja aqueles que estão sendo salvos. Ao responderem ao chamado do Evangelho, essas pessoas são incorporadas ao povo de Deus e passam a fazer parte da comunidade da nova aliança. Dessa forma, meus irmãos, deixam de pertencer apenas às estruturas deste mundo e recebem uma nova cidadania celestial, espiritual, tornando-se participante da cidade santa, chamada Sião, a Jerusalém celestial, onde Deus habita com o seu povo e onde estão reunidos todos aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus. Já e ainda não, né? Meu Deus, esse Deus é maravilhoso. Então, meus irmãos, pedir para chamar lá. Vimos pela palavra que o Senhor continua acrescentando à sua igreja aqueles que estão sendo salvos. Assim como aconteceu na igreja primitiva, ainda hoje é o próprio Deus quem chama pecadores, concede arrependimento, produz fé em Cristo e incorpora homens e mulheres ao seu povo. Quando alguém é salvo, não apenas recebe perdão de pecados, ela passa a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, da cidade espiritual chamada Sião. As Escrituras diz que nós chegamos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, onde estão reunidos todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E é exatamente por isso que hoje, meus irmãos, nós nos aproximamos da mesa do Senhor. A ceia do Senhor é um sinal visível dessa realidade espiritual. Aqui, recordamos que fomos comprados por Cristo, unidos a Ele e feitos participantes do seu povo. Nós não celebramos méritos humanos, celebramos a obra perfeita de Cristo na cruz. Agora, com reverência, vamos nos aproximar deste momento tão importante e santo. Pegue os alimentos
por favor. Em nossas mãos são dois elementos simples, instruídos pelo próprio Jesus Cristo: o pão e o fruto da vide. Eles apontam para a obra redentora de Cristo Jesus.